Nós vamos chamar o debatedor agora, o Zé Marcos, né, e depois a gente faz o fechamento com os dois na mesa para fazer o debate aqui entre o pessoal. O professor Zé Marcos Silva Nogueira, professor titular aposentado do Departamento de Ciência da Computação, ISEX, UFMG, engenheiro eletricista pela UFMG, com mestrado em computação e doutorado em automação e computação pela Unicamp. Bolsista de produtividade 1D do CNPq, especialista em interesse, pesquisa e desenvolvimento em sistemas de computação, notadamente na área de redes de computadores e telecomunicações. Participou e coordenou diversos projetos de P&D com instituições nacionais, como exemplo Telemar, Oi, CEMIG, e de cooperação internacional. CETIC, RNP Brasil, União Europeia, CAPES, COFECUB. No DCC, foi chefe do departamento, coordenador de curso de graduação e de programa de pós-graduação. Bem-vindo, Zé Marcos. Bom, gente, bom dia. Gostaria de agradecer ao Renato, a Virgínia, pelo convite aí, né, participar desse workshop. Né? O Renato falou que, bom, eu seria um debatedor nessa sessão, não é? E onde seria apresentado o caso de Congonhas, né, que foi muito bem apresentado. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Quer dizer, o painel chama economia digital. Eu não sou economista, mas existe na economia digital, essa nova economia, né, um pressuposto que são as tecnologias, né, novas, emergentes. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, e essas tecnologias novas trazem muitos desafios para os países, principalmente os países em desenvolvimento e os países não desenvolvidos. Né? Eu vou tentar ser breve. Só para dar um dado inicial, né? Só para vocês verem o tamanho da questão que está acontecendo, por exemplo, só o tráfego de dados na internet, obrigado. Como é que ele cresce numa rapidez impressionante. Olha para vocês verem aqui, em 1992, a gente tinha o tráfego de 1 gigabyte por dia no mundo, né? Isso passou para 100 gigabytes por segundo, 10 anos depois. Tá? E aí a previsão é que, em 2022, daqui a 2 anos, portanto, isso chega a 150 mil gigabytes por segundo. Então, assim, isso daí a gente vê que a quantidade de dados, né, que entram, né, que são digitalizados, na verdade, os dados são é impressionante, não é, esse crescimento. Outro dado rápido para mostrar por exemplo, pega o caso aqui essa tecnologia, depois eu falo um pouco mais, que é o do blockchain, não é, para fazer registros de transações. A China e os Estados Unidos têm 75% das patentes no mundo hoje. Né? Outra tecnologia, que é a IoT, Internet das Coisas, também, quer dizer, o gasto com a IoT, 50% do gasto no mundo, Estados Unidos e China, ou seja, o resto do mundo todo consome os outros 50%. E aí vai, por exemplo, o mercado de computação em nuvem, também falar um pouco à frente, também impressionante. A China e os Estados Unidos têm 70% desse mercado. Ou seja, os recursos, a gente usa computação em nuvem aqui, mas os recursos vão para lá, não tem que pagar para eles. Né? E aí vem, quer dizer, do mercado digital, né, a capitalização. China e os Estados Unidos também têm 95% dos recursos, né, do mercado. Ou seja, nas plataformas digitais, eu falarei um pouco sobre essas plataformas digitais no fim. Né? Então, são dados assim que eu acho que são impressionantes. Primeiro, vamos falar sobre essa minha apresentação. Eu baseei ela num relatório muito recente da UNCTAD, né, da Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento e Comércio, de setembro de 2019. Então, é um relatório muito recente, né, sobre economia digital. Eu estou basicamente pegando a parte inicial, que são a parte que tem a ver com os fundamentos tecnológicos aí da coisa. Então,
O que nos preocupa muito também é o fosso digital, não é? Então, aqui, os dados de hoje, quer dizer, metade, a gente acha que não, mas metade das pessoas no mundo estão offline hoje ainda, não é? E, por exemplo, em países de baixo desenvolvimento, subdesenvolvido, somente 1 em 5 pessoas estão online, certo? E ainda continua o fosso, quer dizer, de gênero, né? Também ainda continua grande e maior nos países mais pobres. Tá? Bom, então o que seria economia digital? Não é? Bom, a gente pode dividir a economia digital em 3 grandes aspectos, né? Vou colocar aqui. Antigamente chamava economia da internet, na década de 90. Isso evoluiu para esse nome hoje, economia digital. Né? Você tem 3 grandes aspectos aí, né? Você pode olhar de 3. O primeiro são os aspectos nucleares, o núcleo deles, são as questões, o núcleo, o core da coisa, que tem a ver com tecnologia da informação, né, e comunicação, tem a ver com os equipamentos, os computadores, né, os roteadores, essas coisas. Depois você tem o segundo aspecto, né, que são os setores aí que usam isso, por exemplo, da economia digital, né, que são o comércio eletrônico e coisas que estão em volta, que são os... Eu vou mostrar aqui, talvez fica melhor eu mostrar aqui a figura. Ou seja, então nós temos aqui, na economia digital, o núcleo é composto então por equipamentos, hardware, né, e software, e consultoria, etc., na área de tecnologia de informação e telecomunicações. Né, esse é o núcleo. Depois nós temos um segundo escopo aqui, né, que é chamado escopo estreito, que vem aí os serviços, as plataformas, né, as plataformas em geral, todas, por exemplo, a plataforma de acesso à nuvem, né, a plataforma de reserva de casa, são o segundo nível. E no terceiro, então, exatamente, a digital economia, no aspecto amplo, que então são os negócios, né, o comércio, a indústria 4.0, a agricultura de precisão, e vai, né? Então, esse, quer dizer, seria isso. Uma definição de economia digital, não é? Quer dizer, é que a parte da produção econômica derivada exclusivamente ou principalmente das tecnologias digitais, né, com modelos de negócios baseados em bens ou serviços digitais. Essa seria a economia digital. Né? E tem outras definições também. Você tem a parte da produção econômica, que é derivada do número de entradas digitais, né, e aí você tem os produtos, as saídas. Né? Bom, eu não sou economista, mas... Bom, então, eu queria falar sobre as tendências, né, tecnológicas. Ainda tem essa figura também do relatório da UNCTAD, não é? Então, são 7 tecnologias, né, basicamente, que têm um papel mais importante hoje. Algumas já foram mencionadas até pelo Christian, né, por exemplo, falou em impressão 3D. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e alguns desafios, alguns impactos, né, de uma maneira breve. Né. Agora, tudo isso está sempre associado com... são alimentados com dados. Né. Só funciona e só existe porque tem dados digitais que têm que ser tratados, que têm que ser utilizados, tem que tirar proveito deles. Né. Então, as tecnologias são blockchain, análise de dados, inteligência artificial, impressão 3D, internet das coisas, automação e robótica, também muito mencionado, e computação em nuvem, né, o cloud computing. Né. O que é o blockchain? Rapidamente, é uma forma de tecnologia de contabilidade, não é? Distribuída, que permite que várias partes se envolvam em transações seguras e confiáveis. Não é? Vamos dizer, seria um cartório, né, digital distribuído no mundo, basicamente, né, com confiabilidade e segurança. Não é só... geralmente é conhecida como a tecnologia que está por trás das criptomoedas, aí, os bitcoins da vida, né, mas pode ser usado para muito mais coisas. Né. Então, ela é um livro contábil que faz o registro de transações, né, de forma
transações de criptomoedas de forma confiável, segura, né, e imutáveis. Depois que você fez uma transação, ela é registrada e não muda mais. Tá? Geralmente, nessas tecnologias, milhares de atores são envolvidos numa transação espalhada pelo mundo. Tá? E outra coisa também, existem plataformas de código aberto para você poder, centralizada para você utilizar. Né? Então, ela é relevante para nós, para os países de desenvolvimento, que estão em desenvolvimento, por exemplo. Né? Aí você tem várias áreas que podem ser utilizadas, identificação digital, direito de propriedade, desembolso de auxílio, pagamentos, por exemplo, bolsas, né? Família, por exemplo, sei lá. Agora, uma coisa interessante é que exige muita capacidade de processamento e muito processamento. Ou seja, então é preciso ter, em muitos casos, um consumo altíssimo de energia elétrica, tá? Que pode ser um problema, para quem não custa. Né? Então, teve um sucesso inicial aqui, 2018 a 2021, né, ainda está tendo, depois espera-se muito investimento nisso, e depois de 2027 e 2030 tem uma explosão esperada, uma explosão muito grande, né, em termos de 3 trilhões de dólares, né, globalmente. Né? Os atores principais, China, 50% dos pedidos de patentes, tá, relacionados. Estados Unidos e China, 75% dos pedidos de patentes. Né? Bom, outra tecnologia é a impressão digital, que foi mencionada aqui também, né, impressão de tridimensional, conhecida como manufatura aditiva também, né? É um processo que objetos físicos são gerados, né, criados pela deposição de materiais, né, em camadas até formar um produto, um objeto. Né? Então, é claro que 3D implica trabalho de hardware, equipamento, software e materiais para ser feito. Né? Ela pode ser usada para construir, montar quase qualquer tipo de coisa, na verdade. Né? De protótipos, de peças simples a produtos altamente técnicos, né? Peça de avião, e etc. Né? Mesmo até órgãos artificiais com deposição, o uso de camadas de células, né, humanas. Então, é uma tecnologia que tem um futuro muito grande. Qual que seria a implicação disso também? Né? Bom, ela é uma que a gente chama de disruptiva, né, dos processos de manufatura. Né? Pode mudar o comércio, pode incrementar muito o comércio internacional de design. Aí esse é um problema. Né? Onde vai estar o design? Né? Geralmente, a tendência, você pode até imprimir ela aqui, mas o design, às vezes, não vai estar aqui. Então, tem essa uma questão. Né? Agora, ela oferece oportunidades para os países em desenvolvimento a ultrapassar os processos tradicionais de fabricação. Tá? Então, tem empreendimentos aqui, né? A gente pode ver alguns exemplos aqui. Né? Na África, tem muitos usos de suprimentos médicos. Né? Por exemplo, o maior fabricante de bicicleta na China, na Índia, né? Scooter, usa a impressão 3D para agilizar a chegada de produtos ao mercado. Né? Já está em uso. Né? E próteses também. E, novamente, ela é concentrada a capacidade de produção de impressoras. Né? Então, vamos lá, Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, 70% do total. Né? Novamente. Né? Outra coisa que se fala muito é a internet das coisas, né? Que refere-se à crescente variedade de dispositivos, né? Que estão ligados no meio físico e também conectados à internet, com sensores, medidores, chips para identificação de sinais por radiofrequência. Então, vários objetos no dia a dia. Né? Isso fala-se muito, né? E tem muita aplicação, né, hoje, né, como medição de energia, etiquetar mercadorias na pecuária, na logística, né, monitoramento geral de solo, condições de clima na agricultura, enfim, dispositivos vestíveis que você tem, relógio aqui, por exemplo, né, e outras coisas. Então, tem uma aplicação, e aí a gente vê que a geração de dados, né, vamos colocar aqui, por exemplo, em 2018, tinha mais coisas ligadas à internet do que pessoas, né, assinatura de banda larga móvel, telefonia nova. Né? Ou seja, agora, esse número vai crescer 17% ao ano, estimativa, que vai passar 22 bilhões em 2024 de objetos conectados,
né, a internet, gerando dados, né? Vou ver os gastos. Quem gasta dinheiro com isso, né, basicamente, hoje? Né? São os 7 países principais aí, né? 75% dos gastos mundiais estão aí nesses 7. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, República da Coreia, França e Reino Unido. Né? Então, aqui mostra melhor, né, os gastos, aí, distribuição dos gastos. Por exemplo, nós temos Estados Unidos ali com 26%, a China, né, gasta aí mais 24%, o Japão 9%. Você vê que a Europa, por exemplo, alguns países da Europa também é pouco, relativamente, né, e o resto do mundo 26%. Ou seja, a internet das coisas é a realidade, e, sim, quem, né, consome, quem gasta, por enquanto, são os grandes aqui. Né. A gente vê que nas estatísticas aqui, os países em desenvolvimento quase nunca aparecem, quando vão ver outras coisas. Né. Então, o crescimento para 2018 e 2025 é 10 vezes, é uma coisa muito grande, o crescimento aí, né? De 151 bilhões, né, o mercado, para 1.000 bilhões, 1 trilhão, né, em 2025. Né? Só uma outra dado interessante, né, que até 2025, essa empresa aí, que chama IDC, estimou que uma pessoa conectada, medianamente conectada, ela vai interagir por dia 4.900 vezes com dispositivos, tá? Por dia. Isso que interagir significa que dados são gerados, né? Isso aqui em 2010 era 298 vezes, e 2015 era 584. Eu nem imagino, quer dizer, então no meu caso, eu não sei quantas, deve estar umas 1.000 vezes por dia, não sei, acho que todo mundo está de alguma forma ligado. Eu estou com um celular aqui, eu estou conectado, estou passando dados, né? Então, isso aqui vai gerar uma expansão dos dados também, né, adicional aos dados que são coletados. Outra tecnologia importante, né, que todo mundo está falando aí, o tal do 5G. 5G é uma tecnologia de celular, vamos dizer assim, né, que chama de banda larga, móvel, né, é uma tecnologia, chama de quinta geração, e a ideia é aumentar as velocidades das redes, né, de telefonia móvel, principalmente para dados. Né. Então, existe estimativa que você vai fazer conexões de banda larga com 20 gigabits por segundo. Né? Só para ter uma ideia, lá em casa, a minha conexão à rede é 15 megabits por segundo. Isso aqui você poderia, teoricamente, fazer uma conexão com 20 gigabits por segundo. Né? Então, da mesma forma, vai aumentar enormemente a quantidade de dados na rede. Né? Só para, quer dizer, está chegando aqui, não sei, bom, já teve muitas empresas testando. Em 2019 vão ter 25 lançamentos de 5G, e depois eu tenho ainda, em 2020, mais 26 companhias. No Brasil está começando a discutir isso aqui, se vai pegar a tecnologia da China, não vai. Né? Enfim, só para ter uma ideia aqui, né, como é que vai ser a participação por região. Né, vamos pegar aqui só 2025, né, Ásia Pacífico 15% do mercado, América Latina 8%. A gente vê que sempre a gente está com um número baixo, por exemplo, Europa 29%. Então, tem mais tecnologia? Tem. Computação em nuvem é outra tecnologia que é fornecimento de serviços de computação, incluindo aí armazenamento, processamento, né, banco de dados, rede, software, análise, inteligência, né, capacidade de inteligência, na nuvem, via internet, ou seja, esse provedor fica em algum lugar, não é? Então, ela foi possibilitada por quê? Essas velocidades mais altas que a internet possibilita, e a latência, o tempo que eu consigo solicitar um serviço, chegar ao pedido e chegar à resposta. Não é? E também, geralmente, essa tecnologia você paga pelo serviço. Né? Então, ela está transformando muito o negócio de todo mundo. Né? Porque ela reduz, por exemplo, um impacto, aí, a necessidade de conhecimento interno de tecnologia de informação nas empresas. Né? Quer dizer, essa capacidade de gerar, de administrar,
fica no provedor, né? Você pode mudar de escala facilmente, é uma coisa interessante. Eu começo pequenininho, nem pago porque eu uso, depois eu vou aumentando o que eu pago. Bom, então, isso aí pode ser útil onde, né, o custo de software, a licença é cara, então eu vou usar pelo... Né, então, da mesma forma, a maior parte do tráfego é gerada na América do Norte, né, depois sempre Ásia e Pacífico e Europa Ocidental. Né? Então, vai ter um crescimento muito grande dessa tecnologia, e os principais fornecedores, por exemplo, pode chamar a Amazon, né, Google, Microsoft e Alibaba, da China, que são grandes fornecedores. Vou mostrar um gráfico ali depois, em seguida, que mostra. Aqui, então, ó, só para vocês verem o tráfego por região, não é? Aumentando aqui, 2016 e 2021. Não é? Então, veja aqui, veja, a Ásia Pacífica é o vermelho, como é que aumenta, é grande, proporcional. A América do Norte é o azul, não é? Esse tráfego. E, por exemplo, a América Latina é esse preto aqui em preto, né, que é uma participação pequena. Né? Então, América Latina, né, Brasil e mais um monte de país aí. Né? Então, veja que o tráfego, né, de novo, cresce muito. Automação e robótica é outro aspecto, né, não vou falar muito, mas é outra tecnologia que está vindo cada vez também mais, a quantidade de dispositivos que são integrados nas indústrias, né, cresce muito, né, ano a ano. Né, só para dar uma ideia, o número de robôs vendidos, industriais vendidos, foi de 380 mil em 2017 para 630 mil previsto para 2021. Então, a robotização é um fenômeno realmente, né? Agora, essa, como já mencionado, né, por um lado positivo, porque você pode aumentar a produtividade, etc. Por outro lado, você tem o problema do emprego, que tem que se ver com isso, né? Que isso aí pode certamente desemprega muito, é o caso que o Christian colocou, né, lá. Né? Inteligência artificial, então, é a última das apresentações aqui das tecnologias, ou seja, é o uso de dados, né, massivo para você para a máquina tomar decisões, baseado em algoritmos, não é? E tomar decisões e fazer coisas, né, para o homem. Né? Então, já tem muita coisa sendo feita, não é? No dia a dia, essas grandes plataformas, tudo usam isso, não é? É um problema porque pode aumentar o hiato tecnológico, né, daqueles que têm condição de tirar proveito dessa tecnologia ou não, porque exige investimento também, exige consumo de energia, por exemplo, é um aspecto muito sério na inteligência artificial. Você tem que ter muitos dados e capacidade muito alta para cima. Isso gasta energia, tá? Tem um problema. Né? A energia tem custo. Né? Então, novamente, né, os atores principais, China e Estados Unidos, não é? Que são os maiores, né, junto com o Japão, todos os pedidos de patente do mundo, por exemplo, estão com os três eles. Né? E estão tecnologias que dependem, essas todas que a gente falou, dependem de dados, né? Muito de dados, né, basicamente. Falando nisso, então, mostrar para vocês a quantidade de tráfego de dados e centro de dados. Onde que estão armazenados esses dados que a gente fala? Né? Que está sendo coletado por todo lado. Né? Eles estão... eles ficam imaginados servidores espalhados pelo mundo. Né? Olha aqui, 2,5, eu nem sei o que significa, quintilhões de bytes são gerados por dia, né, no mundo todo. Né? 90% dos dados que existem no mundo hoje foram gerados em 2 anos. Né? Então, o crescimento é uma coisa assim, bem quase exponencial. Né? Claro que o tráfego é concentrado. A América do Norte e a Ásia Pacífico têm 70% do tráfego, aí 2017 e 2022. América Latina, meio leste, ali da Turquia e tal, e África, 10% desse tráfego. Né? Então, essa capacidade de armazenamento e processamento é um aspecto importante na economia digital. Não é? E requer investimentos. Né? Energia elétrica, por exemplo, é uma curiosidade. Né? Mas, como você tem que resfriar os equipamentos, que processamento, eles esquentam, né? Liberam calor, então os lugares mais frios são mais indicados para colocar os data centers. Né? Nós aqui, por exemplo, não tem calor. Né? Bom, é uma desvantagem. Né? Então, tem esse problema do custo do desenvolvimento da eletricidade. Aqui, mostrando, são mais duas, está acabando. Onde estão os centros de dados no mundo? Não é?
40% dos centros de dados estão nos Estados Unidos. Os dados são lá armazenados. Tá? Então, o que eu gero aqui no meu celular, uma hora cai lá. Tá? Depois tem Reino Unido, Alemanha, 4%, e etc, etc. A China, engraçado, a China, nesse caso, ela só tem 2% dos dados do mundo. Né? E o resto do mundo, 31%. Por região, né, veja bem, América do Norte, se vocês olharem aí, à esquerda do gráfico, lá no meio, tem, né, uma maior quantidade aí de data centers, né, depois Europa, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe, um número pequeno, em África menos ainda. Tá? E a outra coisa aqui é falar um pouco, quer dizer, hoje, na economia digital, o que executa um papel-chave importante são as plataformas, né? As plataformas que a gente acaba usando toda hora. Eu vou fazer uma reserva no hotel, a Booking, por exemplo, é uma plataforma mundial, Airbnb é outra, né? E Facebook é outra. Então, como é que está isso hoje, nessas plataformas no mundo? Eu vou passar direto para a figura. As 20 maiores empresas do mundo, né, por capitalização do mercado hoje, como é que está? Né? Ou seja, se eu pegar em 2009, o que era? 36% era óleo, petróleo e gás. Né? Depois, serviços financeiros, 18%. Depois, tecnologia, 16%. Isso em 2009, tá certo? E aí vai, né? Materiais básicos, 4%. Quando, em 2018, o que aconteceu com o quadro? Tá? Veja, tecnologia e serviço de consumidor foram para 56%, né, na capitalização, as companhias. Tá? E aí, serviço financeiro também subiram muito. E depois, olha só o óleo, petróleo e gás, onde foi. Né? Então, mudou realmente em 10 anos, a mudança é muito grande, né, com a economia digital, né, no mundo. Né? Então, aí falando em termos das companhias, né, vamos ver as plataformas digitais, para fechar aqui a nossa apresentação. As maiores plataformas digitais do mundo estão onde? Né? Essa da esquerda, o vermelho, é a América, né, uma América, certamente a América do Norte, que se procurar alguma aqui, desses vermelhinhos, não vão achar nenhuma que está aqui na América do Sul. Né? Então, veja bem, está aqui, ó, Microsoft, em bilhões de dólares, né? 785 bilhões, a Apple, a Amazon são as maiores, e a Alphabet é a Google, né? Dona Google, certo? E aí tem a Facebook, então são as grandes aqui. Depois tem as menores, Netscape, etc., Netflix aqui. E depois vem, na Ásia, também é um ator importante, né? Onde tem as coisas que são menos conhecidas para nós, né? Tencent, Alibaba, que tem uma participação. As plataformas estão lá, né? Ou seja, sobra que é interessante que a Europa é muito pouco, né, com relação a esse total. Né? Até fiquei me surpreso com esses dados também com relação à Europa. Tem alguma, é o SAP, que tem uma coisa, depois as outras, né, pequenas plataformas aqui, Spotify europeu, quem gosta de música. E, interessante, na África tem uma plataforma. Né? Então, é isso, gente. São dados, né? Eu só quis colocar basicamente dados, eu acho que, de certa forma, ilustra isso aí. Né, o que a gente vai ter que conviver e compreender, eu acho que temos que entrar realmente, né, nesse mundo, não é? Ou seja, isso são desafios para os países em desenvolvimento. Né? Precisa ter recurso, precisa ter capacitação para poder usar e tirar benefício dessas coisas, ou não deixar aumentar o hiato, né, entre os países. Ok, gente? Bom, obrigado.